Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 27/11 de 2024. E o cenário que a gente teve hoje foi totalmente vendedor, né? Como a gente pôde analisar aqui, ó, vendedores entraram bem mais agressivo hoje, né? Hoje foi um dia que a gente vê que a gente deixou ontem no fechamento anotado, né? E, como eu sempre comento, né? Esse é o segredo, né? Você sempre saber trabalhar tanto do lado do comprador quanto do lado do vendedor, né? Porque é isso que faz com que você não quebre na bolsa de valor, né? Hoje o cenário que a gente teve aqui foi cenário totalmente vendedor, né? Ontem a gente já tinha alertado que se ele fizesse um topo mais baixo, tinha essas regiões para vir buscar. Passando, tinha todas essas regiões. E dependendo da força, ó, um gap. E a gente vê que foi isso que o mercado fez hoje, né? Entregando totalmente esse movimento de alta, né? Só nessa barra aqui hoje, né? Vou te mostrar em 2 minutos, ó. 2 minutos essa barra desceu praticamente quase 2.000 pontos, 1.720 pontos, ó, praticamente em 2 minutos, né? Quem tava pesado nessa operação, vamos colocar quem tava com 5 contratos e tava pensando em compra aqui, tomou um prejuízo de R$1.700 em 2 minutos. Se for 500 contratos, R$100 mil, né? 50 contratos, R$10 mil, né? Então, por isso que o segredo é sempre saber, né, o movimento do mercado. Por conta disso que muita gente perde dinheiro, né? Pela falta de conhecimento, né? E, como já tem aí no vídeo, já tinha alertado todas essas regiões, e tem regiões de ferramenta, né, que a gente já está acostumado, ó. Regiões de fibra, são regiões de alvo, né? O mercado, ele só segue, né, teve notícia provavelmente, mas o mercado ele segue o que tem que ser feito com o preço, né? Ele falhou de dar sequência no cenário, ele tem outro cenário para atingir. Sempre o mercado é feito de propósito, né? O mercado veio buscar a região de fundo aqui. Então vamos analisar o cenário de hoje, né? Como que foi, né? Então no começo do dia, aqui, a gente já teria a nossa ferramenta analisando essa última perna que o mercado fez ontem, né? Então o mercado ontem terminou nessa região. Então nesse cenário aqui, ó, a gente ainda estava, né, atento com o movimento que o mercado poderia fazer, né? Então hoje, vou deixar aqui assim, né? O mercado já começa. Estou sempre analisando por essa última perna aqui, ó, né? Depois a gente já viu o contexto e tal, né? Aqui onde a gente está dentro do contexto que estava em cima da lateralidade, né? Então ele tinha feito esse movimento de perna de alta e hoje o mercado abre bem nessa região aqui. Então nessa região o mercado já abre hoje, né? Compradores já tenta puxar o preço, faz doji, né? Compradores tentam puxar nessa micro região, né? Então a gente vamos explicar as regiões micro. Aqui o mercado segurou totalmente hoje, ó. O mercado não conseguiu no começo do dia já passar nessa região, né? Então nesse começo do dia a gente já tinha comentado, se fizesse um fundo topo mais baixo aqui, né, já poderia entregar um movimento vendedor no começo do dia. A gente vê que o mercado até travou no começo do dia ainda, né? Então a gente vê que compradores tentam acelerar no primeiro momento, falhou, vendedores puxa, falha, compradores puxa, falha. Nesse movimento entra vendedores, rompe essa região, volta para retestar e vem buscar essa primeira região aqui, né? Tinha região de gap e tal. Nesse movimento aqui faz um fundo duplo, compradores tentam acelerar. Só que se a gente analisar, aqui novamente fez o quê? Um topo mais baixo. Nesse movimento que compradores não teve força, entrou força vendedora para buscar a região de 61 dessa perna toda aqui, né? Então, nessas estruturas micro, eu vou colocar aqui. Então, nessas estruturas micro, o mercado teria que segurar, né? Ó. Mas a gente vê aqui, ó, que a partir do momento que o mercado perde essa região de fibra, ó, era horário de notícia tudo, teríamos um gap aqui abaixo, ó, é como a gente já tinha alertado ontem, né? E a gente pode ver que em 2 minutos o mercado, né, destruiu para baixo, né? Notícia é complicada. Notícia, quem tá no meio da notícia, você tá no movimento errado, é onde o pessoal chora muito depois, né? Porque o prejuízo é enorme. Então, a partir do movimento que o mercado não teve força, né, de segurar nessa região, a gente vê que vendedores falha, né? Pelo segundo minuto a gente vê que já deixou quem é o vendedor. E aí a gente teria o espelhamento dessa última perna aqui, ó. Que daí o mercado veio lindo buscar os alvos, né? O mercado ele só foi buscar um movimento exato, né? Vou colocar aqui num minuto, ó, para poder mostrar exatamente. Ó, no minuto aqui dá pra gente ver exatamente, ó. O mercado acelerou demais, né? Então, a partir desse movimento aqui, ó, entrou força vendedora, como a gente acabou de alertar e comentar, e já acelerou, né? Então, tinha muita ordens, né? E notícia, o preço acelera demais. Então, a gente vê que o mercado chega até nessa região e trava praticamente ali onde ele parou. Teve um porquê, né? Que foi nessa região. Ó, aqui, pra falar a verdade, ó, teve 2 alvos de gap que ele buscou. Vou mostrar aqui e depois vou ali no micro pra mostrar. Ele buscou duas regiões de micro de gap. E aqui depois teve esse outro micro fundo que ainda não veio buscar, mas a probabilidade amanhã pode ser que venha buscar, né? Então nesse movimento aqui, ó, que o mercado desceu com tudo hoje, ó, buscou a primeira região de gap, segunda região, em região de fundo, falhou, aí entrou força compradora, né?
Nessa força compradora que ele entrou, ó, se a gente colocar nossa ferramenta, a gente vê que ele voltou o quê? Na região de 50% da Fibonacci, ó, dito e feito, tá vendo? Então, após atingir os alvos, o mercado voltou na região de 50%, entra a força vendedora, falha, entra a força compradora, falha, e vendedores descem novamente no alvo, né? Se aqui a gente colocasse nossa ferramenta Fibo, também teria demonstrado o alvo que ele ia buscar e buscou também, ó, tendo uma estrutura micro, né? Então, assim, isso que eu falo, se você sabe trabalhar e sabe racionar a sua ferramenta, tanto movimento micro, macro, você consegue colocar essa ferramenta, né? Então, o cenário que o mercado fez hoje, muita gente acabava não esperando, porque a gente também tinha uma visão que ele poderia valorizar, né? Mas o mercado não é isso, né? O mercado, ó, chegou até uma região de 76% aqui da FIBO, né? Vamos ver se ele também continuar e fizer um fundo até mais alto aqui, ele volta a subir um pouco mais, ou, né? Vamos ver, né? Como que ele reage nessa região, porque essa região a gente sabe que se o mercado perder essa região de fundo, tá muito complicado, né? Nesse cenário que o mercado se encontra, que eu já tiro fora, né? Porque ele já buscou os alvos, tudo. Então, nessa região que o mercado se encontra, eu aguardo para poder saber qual cenário, né? Ele vai continuar. Se ele romper esse cenário aqui, a gente sabe que ele tem esse primeiro alvo aqui, ó, para vir buscar, né? Então ele rompendo aqui, tipo, dependendo da força. Ou ele já rompe direto, ou ele faz cenário e vem acelerar, né? Então pode ser que tenhamos esse cenário, né? Você pode ver que ontem o mercado teve movimento de alta, mas hoje a gente já vê por esse candle aqui que não adiantou nada, né? Essa subida, né? Porque só hoje, ó, o mercado desceu, imagine, mais de 3.000 pontos. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, do mesmo jeito que ele subiu num dia 2.800 pontos, buscou até um pouco mais depois de 2 dias, 3.000 pontos, ele desceu e entregou tudo num dia. Muita coisa mesmo. O dólar praticamente hoje ele valorizou bastante, né? O dólar tá chegando numa região praticamente, ó, da nossa lateralidade, ó. Você pode ver que o estudo, ele é a base para qualquer um, né? Se a gente olhar criptomoeda, ó, a criptomoeda é a mesma coisa, ó, chegou no nosso alvo de lateralidade, tá vendo? Eu tinha colocado aqui pra você já tem um tempo já, ó. Tá aqui, ó, né? Atingiu o alvo de FIBA, ó, tá vendo? Hoje ele tá valendo praticamente 500, quase 600 mil reais uma criptomoeda, né? O nosso dólar é a mesma coisa, ó. Ele tá chegando no topo, né? Uma zona de resistência, gap, que eu já tinha notado, ó. Tinha deixado tudo desenhado. Ele tem essa projeção ainda pra fazer, então ele pode chegar até 6 reais. Se a Bolsa Brasileira continuar desvalorizando, tem essa probabilidade, né, enorme disso acontecer, podendo chegar até essa região de topo bem interessante, que é na casa dos 6 reais. Pela lógica, né, por toda essa perna que o mercado fez aqui, ó, de baixa, analisando, o mercado pode chegar até as 6,49, 6,50, né? Essa pode ser a probabilidade do dólar, né? E se passar essas regiões, pode chegar a 7,50 e tal, né? Como já aconteceu no passado, né? Mas o estudo mostra aqui, ó, tá vendo? Que quando você já tem um conhecimento, né? Ó, tem essa fibra, ó, como a gente pode analisar, ó, tá vendo? Falhou de romper, buscou o primeiro alvo, ficou brigando dentro desse do rompimento, né? Do topo, foi buscar a região de topo novamente. Aqui, mesma coisa, ó, o mercado tinha feito essa perna, ficou um movimento lateral aqui dentro, rompeu e foi buscar os alvos da lateralidade, né? Então, se a gente olha pelo índice, é a mesma coisa, só que o fogo do índice que ele tá andando de lado praticamente desde 2022, ó. Ele tá aqui, ó. Esse é o cenário dele. Então, por isso que ele pode chegar a desvalorizar bastante, ó. Porque o cenário que ele tá, ó, do nosso índice da Bolsa do Brasil é isso, ó. Esse é o cenário da nossa Bolsa Brasileira, né? E aqui ele afunilou mais ainda, né? Então aqui, ele tá lateral dentro da lateralidade, ó. Né? E a gente sabe, ele passando desse cenário, ele tem essa região de fundo para vir buscar, né? Então esse foi o fechamento hoje, do dia 27/11/2024.